Plateia presente. Fórum de Feira de Santana, Salão do Júri. Júri Popular, Feira de Santana, 30 de novembro de 2021. Dr. Hércules atuando na defesa. Você vai ver uma surpresa, preste atenção. Dr. Hércules vai atuar severamente. Palavra do Dr. Vai Hércules. chamar aqui a tribuna a vítima. O que a vítima falou nesse processo. E a palavra da vítima nesse processo, ela é inconteste, de forma psicografada, através do trabalho do perito, a vítima falou nesse processo. Peraí, psicografia? Então... E a fala desta vítima está no laudo de necropsia. Está no laudo de Fala da necropsia. vítima Senhor juiz, psicografada, senhora então juiz, foi buscada o Ministério Público além. traz para o diálogo que o corpo estava em estado de gigantismo e putrefação. Qualquer estudante de biologia terá o conhecimento que a calota craniana, ainda que o corpo esteja em estado de gigantismo, de putrefação, não se desfaz. E neste caso concreto, o perito encontrou cabelos crespos, dando um claro sinal que a parte superior, a cabeça da vítima, não estava no estado de putrefação nem de gigantismo. A indicação no laudo para o estado de putrefação são dos órgãos genitais. Diz o laudo, fala a vítima no processo. Aqui a fala da vítima no processo, através do perito. Cadáver do sexo masculino, bem constituído, em putrefação, rigidez generalizada, hipótese no dorso, glândulos linfáticos superficiais imperceptíveis, cabeça sem deformação, coberta de cabelos crespos, dentes conservados, pescoço sem nódulos palpáveis, tórax e abdômen sem anormalidade física, membros sem alteração à inspeção estática, órgãos genitais, presença de efizema gasoso pela putrefação. Então não é o corpo como um todo que está em estado de putrefação. São os órgãos genitais. A cabeça está intacta. E o que nós estamos aqui a debater Houve a intervenção da promotora, a doutora Simeana. está sendo desconsiderado pelo Ministério Público. Muito mais. O Ministério Público disse na sua fala aqui, não é apenas o laudo de necropsia, são as outras provas para condenar. Que outras provas? A mensagem de WhatsApp que Nelson passa para a ex-companheira, essa é a prova e a confissão. Quanto a este aspecto, o Código de Processo Penal, o artigo 200, diz: a confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre conhecimento do juiz, fundado em exames das provas em conjunto. Essa confissão, ela está no exame das provas em conjunto, ela está em consonância com os autos processuais. Essa confissão, ela se enquadra, paulada e pedrada na cabeça. A vítima falou no processo, a vítima falou nos autos. Muito mais, o Código Penal, no seu artigo 341, como mencionado pelo Dr. Elton, traz a imputação criminal, o tipo penal, de acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. A pessoa que se autoacusa de um crime pratica crime, mas necessariamente não aquele crime que ele está se auto-imputando. Ora, Nelson, nas mídias apresentadas e nos áudios, ele dá um sinal de mensagens de que vai para cima, que parte, que vai pegar a ex-companheira. E nesse momento,
sabendo dos fatos, se aproveita para se auto-incriminar como forma de demonstrar para a ex-companheira que se ela não voltar para dentro de casa, ele será capaz de muito mais. Aí ele vai e diz: tem uma cacetada e tem pedradas. Você vai com o laudo de necropsia e não há pedradas nem cacetada. Ah, porque encontrou uma pedra no local. Como o doutor Elton disse, por que não fez o exame de DNA na pedra para comprovar que aquele sangue verdadeiramente era da vítima? Ah, porque o Ministério Público disse a investigação, quando tomou conhecimento dessas ameaças do devedor da vítima, feitas na palavra de Dona Rosália, o processo estava em andamento. No processo penal é permitido naquele momento que se abrisse nova investigação sobre os fatos novos surgidos, e caberia ali ao Ministério Público requerer novas investigações para que aquela pessoa que Dona Rosália narrou no fato fosse ouvida e investigada. Mas o Ministério Público se deu satisfeito com a corrupção. E a palavra de Dona Rosália que disse: fui cobrar e ele me disse, não fui a Bom Fim de Feira para não matar seu marido, parei de ir lá para não matar seu marido, e os áudios que ela recebeu, isso não pode ser investigado? Claro que pode. O Ministério Público pode emendar a denúncia, pode requerer novas investigações. Então, não é a defesa que tem que se desincumbir do ânus probante da inocência. É o Ministério Público que tem que desincumbir de provar que o acusado verdadeiramente é culpado. E novamente volta para o juízo de probabilidade. Possivelmente foi ele. Isso não é acusação certa. Não é uma acusação que seja bom marcar para os senhores e para as senhoras. Este não é um processo de difícil solução. A bem da verdade, o senhor Nelson não é nem para estar aqui sentado. Porque se avaliar este laudo em conjunto com a fala de Dona Rosália, lá naquela audiência de instrução, teria que se abrir novas investigações. O Ministério Público teria que solicitar, requerer, determinar que o delegado de polícia fizesse novas investigações referentes àquela fala de Dona Rosália. Mas se silenciou, se deu por conformado que aquela suposta confissão, a pseudo-confissão, era o suporte necessário para condenar alguém. Quando você pega esse conjunto que exige o artigo 200 do CPP, você não encontra prova nenhuma. Falastrão abriu a boca para se auto-incriminar, para mostrar que eu sou capaz, e vai e afirma algo que não aconteceu, porque a vítima, ao falar no processo, no laudo pericial que está na mão dos senhores, a vítima diz: não tomei cacetada na cabeça, não tomei pedrada na cabeça. A vítima diz isso. É a vítima que está falando. Eu falei para os senhores juízes e as senhoras juízas, no início da primeira fala, que a cena do crime, ela fala, a cena do crime, ela conversa com quem investiga. E o perito, ao analisar o corpo falou. O corpo disse. E isso aqui agora, o Ministério Público diz: não é só apenas o laudo. Não é apenas o laudo. E se esse laudo não vale, tira o laudo não vale. É a confissão dele, em fase inquisitorial, na delegacia, é a mensagem do WhatsApp. Beleza, pega essa prova, pega isso, pega esse indício, pega o laudo de necropsia. O que é que tem o laudo de necropsia? A vítima diz: não tomei pancada na cabeça. Probabilidade: não tem exame na pedra de DNA para verificar, se aquele sangue é da vítima. Não tem. O pedaço de madeira não é encontrado no local, não tem pedaço de madeira no local. Probabilidade: e se a própria vítima, com a moto amassada, caiu da moto, bateu a cabeça em algum lugar, pegou o seu carro e saiu, foi para o rio tomar banho? Por que jogou no rio se não há sinais de violência? Por que a pedra encontrada com manchas de sangue não tem manchas de pele nem restos de couro cabeludo? Por que não tem? Por que não tem? Bateu com a pedra na cabeça, o couro cabeludo estaria na pedra. Tem manchas de sangue que não se sabe se é da vítima, e muito mais, não foi da cabeça da vítima, porque ela falou no processo.
ela só não foi ouvida dentro do processo. E os senhores juízes e as senhoras juízas, nessa tarde, vão julgar que agora a fala da vítima, vão julgar a fala da vítima. O que é que a vítima está dizendo para este processo? A acusação é: deu pancada na cabeça, pedrada e paulada na cabeça. E a vítima vai e diz: esse ponto não é verdadeiro. A vítima diz: este ponto não é verdadeiro. Qual é o resto de conjunto de provas aptas a confirmarem a confissão feita pelo senhor Nelson? Se pergunta ali no processo, é a senhora Jamile que diz: ele passou a mensagem para mim. Aí você só pesa essa mensagem de Nelson com a fala de Dona Rosália, na presença da magistrada, na presença do Ministério Público, sendo testemunha da acusação. Ela diz: ele me pediu para fazer uma cobrança e ao chegar no local, a pessoa disse: parei de ir para o fim de feira para não matar seu marido. Posteriormente recebi mensagens neste mesmo sentido. As mensagens estão aqui. Ela disse isso, não precisa repetir. Não precisa. Os senhores ouviram, as senhoras ouviram a fala de Dona Rosália, a viúva. E este fato, que poderia ensejar novas investigações, para não se trazer o inocente para o banco, estado de gigantismo, estado de putrefação de corpos, a parte óssea permanece intacta. Ainda que tivesse o corpo em putrefação, que tivesse coluna quebrada, tivesse costela quebrada, tivesse o pescoço com lesões, a parte óssea ainda falaria. Não precisa ser estudante de anatomia. Não precisa. Não precisa. A parte óssea não vai entrar em estado de putrefação. Tanto assim que os restos mortais dos nossos entes queridos, quando vamos ao cemitério para fazer a retirada, os ossos estão lá intactos. A calota craniana está lá intacta. A grande realidade. E se a pessoa tiver uma lesão na cabeça, essa lesão vai estar presente o tempo inteiro. Pelo tamanho dessa pedra, se realmente tivesse batido na cabeça da vítima, teria causado derramamento de massa encefálica do mínimo, aprofundamento do crânio, o aprofundamento do malar, e isso estaria indicado no laudo de necrópsia. Tem contexto. Tem contexto. Não vou me alongar mais aqui, Vossa Excelência, entendendo que aqui há um claro excesso de acusação. Um claro excesso de acusação. Quando a doutora promotora e o processamento faz a afirmativa. O inusitado é Dr. Hércules afirmar taxativamente, categoricamente, que por meio de psicografia, a vítima, que não existe mais, a vítima já foi morta, né? Ela foi morta nas cenas do crime em julgamento, que essa vítima estaria falando, chamou a vítima a depoimento, em que ela trouxe a sua fala nos autos. Essa estratégia do Dr. Hércules, ela age no inconsciente dos julgadores, criando um efeito realístico de grande implicância no processo, né? Tanto é que a doutora Simeana, a promotora, ela se insurgiu, ela pediu pela ordem e fez considerações voltadas para os jurados. Não há mistério sobre isso, não há nenhum tipo de dificuldade sobre isso. É discutir o processo de forma aberta, tranquila, com o conselho de sentença, com o sinedrio popular. É conversar com os nossos pares. Hoje ali, juízes e juízas da causa. Falar abertamente. Não modificar uma vírgula do que está dentro do processo.
não trazemos fato que não esteja dentro do processo, baseado tão somente na verdade processual. O princípio da lealdade processual também deve imperar aqui. E o advogado tem esta missão, tem esta responsabilidade. A plenitude de defesa não cabe tudo. O processo penal não é um ringue onde vale tudo. O processo penal vale as regras do jogo. E nós vivemos recentemente neste país um processo penal sem regras. Um processo penal onde se atribuiu a um determinado estado do país, a uma determinada cidade, como se fosse uma república, onde se fazia o direito penal e o direito processual penal da forma que se bem queria, como se fosse um ringue, onde só não valia a palavra da defesa. Mas os advogados se insurgiram e lutaram pelo direito de defesa. E eu aconselho sempre, leiam este livro de José Roberto de Castro Neves, Como os Advogados Salvaram o Mundo. Porque mesmo aqueles que trucidaram, buscaram trucidar o direito de defesa na República de Curitiba, hoje precisam de advogados. Porque qualquer cidadão, se cometer um delito, vai precisar de um advogado. E aqueles que comandaram a República de Curitiba, hoje precisam de advogados. O advogado tem essa missão de fazer a defesa. Ele faz a defesa e sustenta e pode pedir a condenação do seu cliente dentro dos limites da lei, como pede a absolvição dentro dos limites da lei. Defesa se dá para o site. Que vem o veredito. O réu, ao ser interrogado, se deveu responder as perguntas do magistrado e da representante do Ministério Público, respondendo apenas as perguntas dos advogados e dos jurados, a oportunidade em que ele o agravo do direito a ele imputado. A nota do representante do Ministério Público, bem assim os outros advogados, sustentado por tarefas do processo em plenário, a acusação do pela transferência total da pretensão da exame acusatória confirmada da pronúncia, com a condenação do réu pela junção do Azevedo pela prática do delito de homicídio qualificado pela asfixia e mediante o recurso que dificultou e possibilitou a defesa da vítima. No seu turno, a defesa do acusado constou de sua dissolução em face da negativa de autoria e constou pelo depósito da qualificadora do recurso que dificultou e possibilitou a defesa da vítima. Houve réplica e réplica. A seguir, formulados os quesitos conforme do próprio, os quais foram disciplinados em qualquer protesto de inclinação das partes, reuniu-se o colo de sentença em sala secreta, na presença dos representantes do Ministério Público, dos advogados do acusado, sob a presença dessa juíza sentenciante, devem ser jurados e conhecido que o acusado Nelson de Santos Azevedo, agredido fisicamente a vítima em cargos de agressão na companhia de terceiras pessoas, jogando seu corpo posteriormente no rio Jacuí, causando a morte por afogamento. O quesito referente ao homicídio consumado perpetrado contra a vítima em cargos de agressão, posterior de sentença, após reconhecer a materialidade do fato e a autoria, entendeu que o acusado não deveria ser absolvido. De outra banda, o conselho de sentença reconheceu a existência das qualificadoras do delito para o segundo, incisos 3 e 4 do artigo 121 do Código Penal. Assim, em face da soberana decisão do Exército de sentença, juízo natural da causa da submetida a exame, julgo procedente a prevenção punitiva formulada na denúncia e acolhida na pronúncia para condenar a instituição superiormente qualificada condenação previsto do artigo 121 do parágrafo 2, 3 e 4 do Código Penal, conhecido qualificado por asfixia e mediante recurso que dificultou e possibilitou a defesa da vítima. Atentamente a magna carta e na preconizada dos artigos 59 e 61 do Estatuto Repressivo, fase de vinculação e dosimetria da reprimida imposta, obedecendo ao critério trifásico doutrináriamente recomendado, esclarecendo por então, que a qualificadora houve o reconhecimento de culpa, a imputação ao réu e a condenação. Agora, quando se uniu com mais duas pessoas para atacar a vítima em razão de ciúmes, indicando que houve um acordo prévio entre os autores do delito. Agora a juíza está consciência plena da escuta de seu ato, aplicando o réu, pelo que se quer usar, é tecnicamente primário, mas aos antecedentes desalonadores, demonstrou que este processo não é um fato isolado em sua vida. A
A conduta social do réu não me favorece, eu já destaquei desde a adolescência, respondeu pela prática de delitos consoante autos do 00-6-875-2012. Além de responder pelo crime de estupro de vulnerável, não qualificado, respectivamente, autos 031-81-004-2015 e 051-26-37 de setembro de 2018, ambos em trâmite da primeira vara criminal de comarca, além de responder pelo crime de porte de arma de fogo nos autos 051. Segundo estágio de aplicação da pena, reconhece a presença da circunstância atenuante. Pena base de 21 anos foi o que anunciou a juíza. Uma vez que a referida confissão foi apontada por esse juiz na pronúncia, que pode também ter sido valorada pelos jurados, razão pela qual atenuou a pena em um sexto. Ainda nesta fase, verifica a presença da circunstância agravante do recurso de distribuição ao à defesa do ofendido, tipificada na linha C do inciso 2 da Constituição do Código Penal e reconhecida pelo corpo de jurados, motivo pelo qual agrava a pena em um sexto e fixando até aqui 20 anos e 5 meses de reclusão. A terceira fase da dosimetria, numa causa de aumento de diminuição de pena a considerar, razão pela qual fixa definitivamente a pena em 20 anos e 5 meses de reclusão, a qual deverá ser cumprida em regime judicial fechado. Condenou Nega ao sentenciado o direito de recorrer de liberdade, uma vez que foi condenada a 20 anos e 5 meses. prisão, a qual passou a ter sua execução em Julgamento contrário às provas dos autos. Inclusive porque a acusação pesa que a vítima morreu após tomar uma pedrada na cabeça e uma paulada. O exame de necropsia realizado no corpo, que é prova pericial, diz que não tem nenhuma lesão na cabeça. Sendo assim, fica afastada por completo essa tese acusatória da pedrada e da paulada. O Conselho de Sentença, a respeito, entendeu que esse fato ocorreu. Então nós apelamos para apresentar as razões em superior instância no Tribunal de Justiça, visando anular o júri e, acaso não anular o júri, reduzir essa pena, porque ela ultrapassa muito o mínimo legal, não sendo coerente dentro dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Então esse é o nosso sentimento, esse vai ser o nosso caminhar agora doravante para este processo. Qual foi a tese usada, advogado Hércules Oliveira? A negativa de autoria, eu e o Dr. Elton Nunes, nós analisamos bastante esse processo, entramos no processo para fazer a sustentação oral no tribunal e as provas carreadas aos autos são inexistentes para uma condenação de um culpado, quem dera de um inocente. E é o que ocorreu no dia de hoje, máxima vem ao Sinedrio Popular. Mas as provas carreadas aos autos, em especial a prova técnica, aponta para que o acusado tenha praticado o delito previsto no artigo 341 do Código Penal, ou seja, de autoimputação por crime que não participou. Ele poderia ser condenado com base neste crime, mas nunca na prática do homicídio. Atuação no tribunal do júri. Esse é o ponto alto do advogado. Eu queria explorar, doutor. Sim. Aproveitar aqui o doutor Elton e o doutor Hércules Oliveira, nesse 30 de novembro de 2021, Júri Popular Fórum de Feira de Santana, juíza doutora Márcia, a promotora doutora Simeana, e os dois encamparam a defesa. Eu aqui aprendendo muito, curioso. E queria saber inicialmente, doutor Hércules, quantos anos de atuação no júri, doutor Hércules? Já temos aí no Tribunal do Júri, desde da faculdade, ainda como estudante de Direito, tive a oportunidade, junto com o professor Luiz Coutinho e com os professores... Mas muitos julgamentos. Muitos julgamentos. Então, experiência vasta na carreira. É o desafio. No meu sentir, é exercitar o júri para o advogado, para quem milita no direito, é fazer aquilo de mais desafiante. O senhor, doutor Elton, está aqui com experiência, né, doutor? Está começando a carreira? Sim, eu formei há algum tempo, 3 anos atrás, e já iniciei logo no Tribunal do Júri, embora para alguns possa parecer que é o local onde o iniciante, digamos assim, deva estar longe, embora não me considere iniciante já não nessa possa altura. transitar, Para né? mim é um local fantástico, em que você exerce, você vê a advocacia criminal, como o doutor Hércules falou durante a sustentação, pulsando. Então, para mim é fascinante, sempre tendo a oportunidade O senhor também. já tem vasta experiência, 3 anos já atuando e já começou a vida jurídica, né, a carreira de advogado, atuando no júri, então parabéns, doutor Hércules. O advogado precisa ficar atento no tribunal do júri? Todas as palavras lançadas pelo Ministério Público devem ser observadas e anotadas aquelas principais.
O advogado não pode, mesmo ali de cabeça baixa, fazendo a leitura de um livro ou de uma peça processual, perder de longe a fala do dominus antes, do dono da ação. Porque às vezes você vai mudar a sua rota de defesa com base naquilo que foi dito de forma nova pelo órgão acusador. Ou seja, tem um conteúdo do processo lá, tudo que já existe, mas de repente no tribunal do júri, na sessão, acontecem elementos novos que precisa o advogado atuar. Claro, porque o promotor, a promotora, muitas vezes lança palavras e aquelas palavras elas fortalecem a tese defensiva e não a tese acusatória. Então nós temos muito essa postura de fazer todas as anotações de todo o processo para ter uma orientação melhor durante a sustentação da defesa. Ok. E nesse próprio ponto, em algum momento já aconteceu de o senhor ter que intervir para poder ajustar, buscar uma nova direção para os fatos, fazer com que uma palavra seja retirada? Porque o crivo de tudo são os 7 julgadores que estão lá do outro lado, assistindo a tudo, e eles são influenciáveis, né? Veja só, eu sou um advogado que eu peço pouco à parte. É muito difícil eu pedir uma parte. Eu prefiro fazer uma questão de ordem ou pela ordem, que são duas coisas distintas. Que é intervir na fala do terceiro que está lá, pede pela ordem, né? Quando é uma questão de ordem, quando às vezes o Ministério Público fere o direito. Então você faz uma questão de ordem para constar na ata. E quando você chama pela ordem, você vai falar sem necessidade de autorização do juiz, de permissão do juiz ou do promotor. Essas duas distinções são importantes para que a gente alcance ao máximo a plenitude de defesa. Então, dificilmente eu peço uma parte, a não ser quando muito necessário. Eu prefiro que o acusador faça seu tempo de fala sem interferência da defesa. Não, pedir a parte não. De interferir na fala do interlocutor, não. Não, é muito difícil eu usar essa prática, a não ser quando há um extremo. Eu acho que a gente não pode interferir nem na fala do acusador, nem o acusador na fala da defesa, acaso não seja algo extremamente necessário. Para que você não crie uma situação de constrangimento ou uma questão vexatória desnecessária. Então, para não abalar o clima do ambiente. Eu pauto muito por essa linha de defesa, de prestar atenção, anotar, e só a parte extremamente necessária. Pela ordem, questão de ordem também, extremamente necessária. Porque os jurados, eles não agem pela letra da lei, eles agem por diversos elementos que podem influenciar ele nesse momento, né? Ou não? Sim, e você pode, de repente, fazer uma parte, e essa parte ser prejudicial para você. Então, claro que eu não vou dizer que alguns elementos que estão dentro de uma parte, quando me pedem, e às vezes eu concedo, às vezes eu não concedo, isso vai estar no livro, claro. Então, às vezes o Ministério Público pede uma parte. Um fato simples, eu concedo a parte. Na regra geral, eu não concedo, que é para o juiz arbitrar a parte e me devolver meus 3 minutos. Então, tudo isso são instrumentos que a defesa tem. Aí já é estratégia claro, de quem conhece mais a fundo, e aí as habilidades. Existem outras coisas dentro da parte, que às vezes o Ministério Público é arbitrado pelo juiz, e eu tomo algumas condutas dentro do processo, com base naquele a parte, que não vai ser motivo desse nosso diálogo, vai ser esse diálogo no livro, porque as pessoas compram o livro. Ah, bom, tem os livros de Dr. Hércules a respeito. O espírito do júri na prática, está perto de lançamento. A experiência no júri. Agora, Dr. Hércules, quando o jurado é orientado pelo juiz a votar, nesse momento o juiz passa impressões ruins, ou há um contraditório também? Nesse momento o advogado atua, não? Sim, se for necessário, o advogado ali naquela fala do juiz, acaso ocorra algum sentimento de desvirtuar o que foi dito pela defesa, ou desvirtuar o que foi dito pela acusação, o advogado tem que pedir uma questão de ordem e fazer constar na ata aquela fala do magistrado, que não ocorreu aqui no dia de hoje. Aqui no dia de hoje, o Conselho de Sentença fez perguntas, pediu explicações, e as explicações estavam dentro da ritualística, da ritualística de esclarecer alguns pontos que nos pareceram divergentes. Claro que posteriormente eu vou analisar cada uma dessas perguntas, porque elas estarão dentro do processo, e acaso eu sinta que elas influenciaram no resultado do julgamento na prova contrária aos autos, eu vou aproveitar disso para alegar também a nulidade. As perguntas que a juíza, né, que o juiz disponibilizou
para os jurados. Os jurados. Eles fizeram a pergunta e ela respondeu, né? Tem que observar isso com um certo carinho, com um certo cuidado. Bom, o senhor trouxe nesse julgamento, abordou 2 pontos de que a inovação da legislação tem trazido complicações para o advogado, para a defesa ou para os réus, enfim, que seria a questão de não permitir a reconstituição de fatos posteriores. A legislação nova aprovada mudou o artigo, criou o artigo 474A do CPP. Esse artigo ele é ruim, essa legislação é ruim. Por que ela é ruim? Ela impede que o advogado, ou até mesmo a acusação, mas principalmente o advogado, faça reconstruções de fatos que venham a criar dificuldades para a vítima e para a testemunha. Digamos que tem uma testemunha ali sentada, e essa testemunha ela tenha alguns embaraços que sirvam para a defesa desnudar o seu interesse processual. Em regra, se violar a dignidade, tecnicamente isso é o que está na lei, eu não poderia fazê-lo. Só que, ou então falar sobre a vítima. Imagine você, uma vítima de homicídio que praticou o crime de estupro e o pai da vítima, o pai da pessoa violentada, foi lá e matou o estuprador. Eu não posso reconstruir esses fatos porque eu vou estar ofendendo a vítima que morreu. A Constituição assegura a plenitude de defesa. O Estatuto da OAB assegura o direito de fala do advogado. A Constituição assegura o advogado como imprescindível para a administração da justiça. Eu não abro mão disso, porque esta lei fere por completo os princípios constitucionais atribuídos ao Tribunal do Júri. Muito mais. Já existia o artigo 201 do CPP que traz essa proteção. Não era necessário criar essa lei. Muito mais. Essa lei modifica estruturas da Lei 9.099/95 dos juizados especiais estaduais, mas não afeta a Lei 10.259/2001 dos juizados especiais criminais federais. Então, como é isso aí? Quando o crime é estadual, na esfera do GECRIM, aplica-se essas mudanças que ocorreu. Quando for na esfera federal, não se aplica? Infelizmente, o legislador obrou mal, obrou muito mal. Tá ok, doutor, sucesso, parabéns. A gente entende que nesse caso aqui, trazendo para as pessoas que viram o julgamento, né, houve a condenação e decorrente da condenação, o senhor já declarou que vai recorrer. Já apelei em plenário na forma do artigo 593, inciso 3º, as linhas A, B, C e D, na forma do 600, parágrafo 4º. Então está tudo andado com o grau de recurso. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Deus abençoe o senhor sempre. Obrigado.